Bom, né, amado? O tempo todo Deus é bom. Louvamos a Deus por cada milagre que Ele realiza nas nossas vidas. Quero ministrar ao coração dos irmãos uma palavra que veio ao meu coração, e aí a gente foi estudar essa palavra, foi entender toda a direção de Deus através dessa palavra, e creio pela fé que o seu coração hoje vai ser abastecido, por palavras transformadoras que poderão fortalecer a tua fé, te ajudar na tua caminhada e edificar a sua vida. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia ou acessarem no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 66. Evangelho de João 6, a partir do versículo de número 66. Diz assim o texto: Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém, amado? Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Se você ler o contexto, você vai descobrir o que está acontecendo nessa passagem. As pessoas estão se retirando e não estão querendo mais andar com Cristo Jesus. E é interessante que o motivo deles não estarem querendo andar com Jesus é exatamente pela revelação que Cristo faz sobre si mesmo. Quando ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. E por causa dessa declaração, as pessoas que estavam em volta dele, que estavam ouvindo ele, que estavam acompanhando ele, se separaram dele e decidiram não andar mais com ele, por causa dessa revelação. Então nós vamos entender, num contexto geral, histórico, que o povo de Israel, eles sempre esperavam um Salvador, mas eles não queriam ter um Senhor sobre a vida deles. Então Israel, quando estava em situações de escravidão, de dificuldade, eles clamavam a Deus por um libertador. E quando aquele libertador se levantava e os tirava daquela situação de escravidão, ou de fome, ou de qualquer outra situação, eles seguiam a sua vida sem, na verdade, desejar que Deus fosse o Senhor da vida deles. Então Israel passou esse ciclo vicioso a vida inteira. Um libertador, pecado, escravidão,
um libertador, pecado e escravidão. Quando Cristo vem, o povo de Israel estava escravizado sob o domínio de Roma. Mas, de uma forma mais ampla, eles também eram escravos do pecado. Então eles estavam sobre uma dupla escravidão: escravos de Roma, escravos do pecado. E eles clamavam por um libertador, mas não por um Senhor. E quando Cristo vem, diferente de todos os libertadores que já tinham vindo, Cristo está trazendo uma nova revelação. Ele está declarando que Deus não está apenas interessado em tirá-los de uma situação contraditória, que Deus não está levantando um libertador apenas para livrá-los do jugo de uma nação, mas definitivamente Deus estava enviando um Salvador e um Senhor, para de uma forma plena, perfeita e maravilhosa, libertar o homem do jugo do pecado e fazê-lo verdadeiramente livre. Amém. Então a grande questão é que o caminho com Cristo, o andar com Cristo, é um caminho sem volta. Quando alguém deseja no coração e resolve seguir a Cristo, essa pessoa precisa saber de uma coisa: não tem volta. Amém, amém. Quem segue Cristo deve segui-lo para sempre, porque seguir a Cristo é chegar no destino final que Deus tem reservado para o homem. Seguir a Cristo é descobrir o propósito de Deus para a nossa vida e o destino que Deus tem preparado para nós. Então, qual é o propósito? Nós ministramos aqui domingo e falamos sobre o fato de que Deus tem um único propósito. E o propósito de Deus é revelar em nós o seu Filho e nos dar uma nova identidade, gerando em nós uma nova vida. Porque toda falência dos nossos propósitos, toda queda, tudo aquilo que temos amargado na nossa vida é o fato de que Cristo não foi completamente gerado em nós. Então, para que Deus nos dê uma libertação completa, como Cristo disse: você conhecerá a verdade vos libertará. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus em Cristo, Ele vem para trazer um Salvador e um Senhor. E aqueles que aderirem a Cristo precisam saber que não tem volta. Nós vamos com Cristo até o fim. Amém? Então a grande questão é saber se nós estamos dispostos a isso. Para Israel, estava de bom grado que Cristo estivesse no meio deles, curando os seus enfermos, ressuscitando os seus mortos, trazendo curas e libertações. Para eles era suficiente que Cristo ministrasse libertações. Mas quando Cristo revela que Ele é mais do que apenas libertação,
Ele é a transformação definitiva da nossa vida. Ele é a geração de um novo homem dentro de nós. Ele é a comunicação da natureza divina dentro de nós. Ele é o recebimento do reino de Deus para dentro de nós. Então, por causa de Cristo, nós nos tornamos um com Deus, nós nos tornamos herdeiro, nós entramos em um caminho sem volta. Amém. Então Israel fez a sua conta, e na sua conta, eles não queriam um Senhor, apenas um Salvador, que por um período os libertasse de um domínio, mas não alguém que gerasse neles uma nova vida para que nunca mais eles fossem escravos. Então o que Deus está fazendo, amado, em nós, a proposta de Deus é gerar em nós uma pessoa espiritual que não é mais escravizada pelo pecado. Paulo disse assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Amém, irmão? Você sabia que se o pecado tem domínio sobre nós, nós somos escravos? Se o pecado ainda me manipula, se eu não resisto, se eu me entrego ainda ao pecado, significa que eu sou escravo. E Cristo veio para nos libertar do poder da escravidão e nos fazer homens e mulheres livres, verdadeiramente livres. Amém. Israel não quis, abdicou da possibilidade de serem livres, abriu mão de receber neles a natureza de Deus, não desejaram, apenas para continuarem na prática do pecado, porque a única coisa que pode responder ao fato de eu não querer verdadeiramente Cristo em mim é se em mim ainda há desejo por estar numa vida pecaminosa. Alguém só pode abrir mão da vida por causa da morte. Alguém só pode não desejar Cristo porque deseja o pecado. Por isso que eu disse que é um caminho sem volta. Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chegará ao Pai, ninguém verá o Pai, se não for por mim. Então Cristo é a porta que nos dá acesso ao Pai, ao reino, à vida eterna. Amém? Então rejeitar a vida é abraçar a morte. É interessante que em um determinado momento Cristo, ele vem descendo e chegando até Jerusalém, e quando ele vai chegando a Jerusalém, ele se comove, e ele chora. E quando nós falamos que ele está chorando, nós estamos declarando que Deus está chorando. E por que que ele chora? E ele vai revelar, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e aqueles que vêm até a ti para trazer
a revelação da palavra de Deus. Quantas vezes eu quis vos abraçar, quantas vezes eu quis que vocês se alinhassem à minha sombra, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a vossa casa ficará deserta. Então, quando nós declaramos que rejeitar a Cristo é rejeitar a vida, é abraçar a morte, é porque Ele é a única fonte existente de vida. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que Deus poderia dar a nós, porque nele nós encontramos a plenitude daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Nele nós encontramos a possibilidade da vida eterna. Nele nós encontramos uma passagem de volta para a nossa casa, que é o céu. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Então pensa comigo. Por que alguém rejeitaria isso? Por que alguém abriria mão disso? Exatamente porque eles não desejavam um compromisso perene com Deus. Eles não queriam um Senhor, apenas um Salvador. E quem sabe, querido, nos nossos projetos de vida, nós queremos um Salvador das nossas situações. Nós queremos alguém que resolva as nossas pendências. Nós queremos alguém que nos tire de situações que nós mesmos nos envolvemos. Então, queremos a mão de Deus a nosso favor, mas não queremos servi-lo de todo o nosso coração, não queremos nos entregar plenamente. Por quê? Porque nos nossos pensamentos existe a possibilidade, pensamos nós, que se nos entregarmos plenamente, poderemos estar perdendo alguma coisa da vida. Não sei se já passou no teu coração, possivelmente já passou no meu. Quando eu ouvia mensagens assim, sobre renúncia, negar a si mesmo, eu olhava essas mensagens pelo lado negativo. Parece que seria um prejuízo enorme eu abrir mão da minha vida por Cristo, abdicar da minha licenciosidade de pecar por Cristo. Então a gente demora um pouco para compreender plenamente que, na verdade, quando nós abraçamos Cristo, nós abraçamos a vida na sua plenitude. Nós conhecemos a vida a partir da ótica de Deus, o que Deus pensa acerca de vida, o que é vida para Deus. Vida para Deus é estar conectado a Ele. Amém, irmão? Amém. Então essa multidão vai rejeitar a vida. Automaticamente elas vão abraçar a morte. Elas vão rejeitar um Senhor e automaticamente vão se dedicar a um outro Senhor. É interessante que Jesus diz assim: o ladrão. E quando ele diz o ladrão, ele está se dirigindo a Satanás, ao adversário, ao mentiroso, ao inimigo. O ladrão
não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Ele é um Senhor. É um Senhor que domina, que oprime, que rouba, mata e destrói. É um Senhor. Então, quando eu abro mão de Cristo, eu preciso entender que não há uma neutralidade. Ninguém pode dizer, bom, eu não sirvo ao Senhor Jesus Cristo, porém, eu não sirvo a nenhum tipo de Senhor. É um ledo engano, é o maior engano que nós podemos ter. Na verdade, só existem dois senhores: o Senhor Jesus Cristo e o Senhor do mal, o inimigo, Satanás, o adversário. E eu preciso escolher um para servir, e um veio com uma missão: me roubar, me matar e me destruir. Mas o outro Senhor, Jesus Cristo, Ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Amém, amém? Porque a vida que Cristo traz é a vida de Deus, é a vida eterna, é a vida do Espírito, é a vida que vai se configurar para a eternidade, é a vida plena de libertação completa do domínio do pecado. Então, queridos, Israel escolheu o Senhor errado, e isso custou 2000 anos na vida deles. Isso custou a destruição, o aniquilamento de uma nação, porque eles rejeitaram a vida e abraçaram a morte. Então nós precisamos entender isso nessa noite. Quem é o meu Senhor? Será que eu acho esse discurso pesado demais? Será que eu tenho problema com isso? De entender que abraçar a Cristo é abraçar a vida, o reino, a glória, a presença, o Espírito Santo, a eternidade. Abraçar a Cristo é abraçar tudo de bom, porque Ele veio para dar vida, amém, irmão? Em abundância, eterna. Ele é transformador. Ele não veio só para te curar, Ele veio para te curar, mas Ele não veio só para te curar. Ele veio para te libertar, mas Ele não veio só para te libertar. Ele veio te curar, te libertar, mas Ele veio para te transformar, para gerar em você a vida de Deus. Amém, irmão? Uma transformação completa. Eu preciso abraçar isso. Se eu não abracei ainda, eu preciso me decidir hoje e declarar: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero Cristo para a minha vida. Amém, irmão? Você pode declarar isso? Diga assim: eu quero Cristo para a minha vida. Amém, irmão? Então é isso que tem que queimar em nossos corações. Eu quero. Mas sabe, existem algumas situações que vão determinar se nós estamos dispostos.
Existe a história de um homem na Bíblia que pode trazer ao nosso coração alguma referência do que é um homem segundo o coração de Deus e o que Deus exige de cada um de nós. E a gente pode entender através da vida desse homem por que às vezes nós temos alguma dificuldade na entrega da nossa vida. Então a Bíblia conta lá em Gênesis, a partir do capítulo de número 12, a história de um homem chamado Abraão. A princípio Abrão, mas depois Deus mudou para Abraão. E a primeira coisa que nós entendemos é que Deus chamou Abraão para uma missão. Amém? Você sabia que todos nós somos chamados, sim ou não? Aliás, você só está aqui porque você foi chamado. Se você não tivesse sido chamado, você não estaria aqui, amado. Você foi chamado. Então, Abraão foi chamado. Mas nós precisamos entender, a partir da vida desse homem, porque no final da história da vida desse homem, ele foi chamado de o pai da fé e o amigo de Deus. Amém? Você já imaginou? Deus resolveu fazer uma coisa, uma obra. Lá no céu, Deus está pensando numa obra que Ele vai realizar, mas Ele pensa com Ele mesmo: eu não vou fazer nada sem conversar com meu amigo Abraão. Amém? Você já parou para pensar nesse nível? Vou lá conversar com ele para ver o que ele acha do que eu vou fazer. Então, o que é que fez com que esse homem atingisse esse nível de relacionamento? Amigo de Deus, o pai da fé. Então a primeira coisa que eu entendo, eu tenho um chamado. Amém, amado? Diga assim: eu tenho um chamado. A grande questão é que um chamado envolve obediência. Por isso Cristo diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhido. Amém? Porque chamado implica em obediência. Então quando Deus chama, Ele declara para Abraão: sai do meio da tua família, do meio da tua terra, da tua casa, e vai para o deserto. Então a primeira coisa que nós vemos é que na obediência nós não questionamos Deus. Amém, amado? Não se questiona, apenas se confia. Então a grande questão é: quando Deus me chamou, e Ele me chamou, e Ele te chamou, eu fui obediente. Então veja bem, obediência. Sai do meio daquilo que pode te atrapalhar. Se desvencilhe de tudo que pode ser impedimento na sua vida. Amém, querido? Então quando eu venho para Cristo, eu preciso entender que nada pode estar entre eu e Cristo. Eu preciso abrir mão de tudo por Cristo. Eu não posso permitir que nenhuma situação, nenhum vício, nenhum costume, nem nada possa impedir de que Deus em Cristo realize a obra na minha vida através de um chamado.
Amém, irmão? Sai do conforto da sua casa e vai para um deserto. Aparentemente é algo contraditório. Possivelmente a maioria das pessoas não iria. E aqui nós vimos que os judeus tinham uma dificuldade terrível com isso. Quando Cristo disse: se vocês não se alimentarem de mim, vocês não terão vida eterna, de bate-pronto eles rejeitaram. Havia um chamado. Em Cristo, Deus estava chamando a nação para o arrependimento. Tanto é que o carro-chefe da palavra de Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então ele não encontrou obediência, não encontrou corações desejosos de obedecer. Sabe, querido, eu aprendi com meu pai, pastor, já falecido, uma coisa que gravou no meu consciente e ficou no meu subconsciente. Ele disse assim para mim uma vez: Elias, nunca diga não para Deus. Amém? Nunca diga não. Mesmo que você achar impossível realizar, diga: eis-me aqui, Senhor. Amém, amor? Então é uma coisa que eu trago na minha vida. E isso foi o fator determinante para o meu ministério. Não diga não. Diga: eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a sua vontade. Amém, irmão? Então Abraão, ele obedeceu, saiu, foi para uma terra desértica, por obediência. A segunda coisa que nós encontramos, fator determinante na vida de Abraão, era sua confiança total na provisão de Deus. Amém, querido? Que nós chamamos de fé. Estava Abraão no deserto. Abraão tinha gado, ovelhas, pastores de ovelhas. E ele tinha o seu sobrinho, Ló, que também tinha pastores e gados. E houve um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Ló veio reclamando, e houve uma necessidade de ruptura, de separação. Irmão, olha o homem que tem um coração desejoso de agradar a Deus. Então Abraão chama Ló e diz assim: precisamos nos separar. Aqui está as duas possibilidades. Para esse lado, campinas verdejantes, pasto em abundância. Para este lado, deserto e sequidão. Ló, escolhe. Se você for para esse lado, eu vou para esse, e vice-versa. Confiança na escolha de Deus. Amém, amado? Confiar que Deus tem a melhor escolha. Ló, carnal, camarada que anda apenas pela vista e não pela fé, olhou as campinas verdejantes e não pensou duas vezes: é para lá que eu vou. Abraão disse: muito bem,
eu estou indo para cá, porque ele sabia que Deus estava guiando a sua vida. Amém? Entenda isso, querido. Deixa Ele dirigir você, deixa Ele te conduzir. Ele vai te levar para o lugar mais seguro, para o melhor lugar, mesmo que na sua visão não pareça. Mas Ele é Senhor de tudo e dono de tudo. Amém? Ló encontrou campinas verdejantes e o pecado. Sodoma e Gomorra, cidades pecaminosas, e foi ali que ele foi habitar. Então não adianta fartura com pecado, não adianta riqueza e pecado, não adianta prosperidade e pecado, não combina, não vai dar certo. Isso ficou claro, porque daqui a pouco Deus resolve destruir aquelas cidades por causa do pecado. Paulo diz em Romanos 1: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra todo o pecado. Irmão, se tem algo terrível na nossa vida, é o pecado. Ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da vida, ele nos afasta de propósito, ele nos afasta de projeto, ele nos afasta de destino, ele nos afasta de tudo. E Deus vai destruir aquelas cidades, envia anjos ali para avisar Ló que ele tem que sair da cidade. E ele vai sair sem levar nada, porque ele não confiou em Deus e levou toda a sua riqueza para um ambiente de pecaminosidade. Abraão, que foi para o deserto, está rico, está próspero, porque a direção da vida dele vem do céu. É Deus que está conduzindo ele, mas é Deus que está guiando ele. Se nós entendêssemos plenamente isso, se nós permitíssemos que Deus conduzisse plenamente a nossa vida, se fôssemos extremamente obedientes e confiantes na sua direção, nós prosperaríamos no deserto. Amém? Amém. Em qualquer ambiente. E agora Ló, sua mulher, 2 filhas, tem que sair correndo, fugindo, sem levar nada. No meio do caminho, a mulher dele ainda olha para trás, e havia uma restrição. O anjo disse: não olhe para trás. Ela olhou e virou uma estátua de sal, morreu. Agora Ló vai habitar numa caverna, junto com as suas filhas. Abraão do deserto está rico, abastado, abençoado, com a presença de Deus. É isso que é importante para nós. A presença de Deus é melhor do que o ouro e a prata. Ló perdeu tudo, e no fim perdeu a sua dignidade, porque teve que se deitar com as suas filhas para gerar
cidades, nações ou coisa parecida. Ele perdeu a dignidade, ele perdeu as riquezas, ele perdeu tudo. Porque ele escolheu a partir da sua visão e não de uma direção de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa Deus guiar a sua vida, querido. Deixa Ele te levar a passos verdejantes, mas que Ele tem as águas tranquilas dele. Amém, amado? Obediência, confiança, fé e um amor incondicional para com Deus. E como é que Abraão vai demonstrar o seu amor para com Deus? Abraão tem um filho chamado Isaque, filho da promessa. Ele teve esse filho já com quase 100 anos de idade. E a sua esposa praticamente com isso. O filho da sua velhice, o amor da sua vida. Até que Deus pede o filho para ele. Irmão, não sei como a gente lida com situações, mas sempre que eu leio esse texto, dói no meu coração sentir a dor que Abraão sentiu. Abraão, pega teu filho, Isaque, leva no monte, sacrifica ele para mim. Isso dói, amém, amado? Amém. Dói de doer mesmo. Quem tem filho aí, amado? Os nossos filhos, né? Netos, que alegria, né? Que prazer, né? Herança de Deus. Mas Deus percebeu que Abraão amava muito seu filho, não tem nada contraditório nisso, a não ser que algum amor nosso possa ser maior do que o amor que nós temos que ter por Deus. Jesus declara: se alguém amar alguém mais do que a mim, não é digno de mim. Veja, ele não está dizendo que você não tem que amar, e nós temos que amar muito, amar poderosamente. Apenas nenhum tipo de amor pode ser superior ao amor que nós precisamos ter pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Amém, amém. Porque isso vai pesar na balança, querido, das nossas escolhas. Isso vai atrapalhar o nosso servir a Deus. Quando eu penso em servir a Deus e começo a pensar se não tem alguma outra coisa que poderia ser prejudicada pelo fato de eu estar servindo a Deus, significa que eu amo mais alguma coisa, uma situação ou uma pessoa mais do que eu amo a Deus. E Abraão vai. Irmão, esse homem é admirável. Ele provou na obediência, saiu da sua terra, da sua parentela. Ele provou na sua confiança. Escolhe, porque Deus vai escolher por mim. Amém. Amém. Agora ele vai ser provado no seu amor. E ele vai para o monte. Irmãos, e o mais importante, ele não vai negar o seu filho a Deus. E quando chega no momento crucial, o anjo diz: pare, Abraão, porque agora eu sei
que tu verdadeiramente ama a Deus. Amém, querido? Era só uma prova. Mas, meu Deus, Abraão não se negou. Então veja, nós temos agora Cristo, a quem nós precisamos decidir se nós queremos servir ou não. E esses três fatores vão pesar profundamente na nossa decisão. Eu estou disposto a obedecer. Eu estou disposto a confiar plenamente. Eu estou disposto a amar acima de qualquer outro tipo de amor. Se a minha resposta é sim, então eu vou conseguir seguir a Jesus Cristo. Eu vou conseguir andar com Ele. Eu não vou negá-lo, eu não vou me afastar dele. Jesus diz para os seus discípulos, quando ele vê que a multidão se afasta, que outros discípulos se afastam e não querem mais andar com Cristo, ele reúne os seus 12 e diz: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Sabe uma coisa maravilhosa em Cristo? Diga o que é, pastor? Ele não te obriga a nada. Amém? Ele não te obriga a nada. Ele diz assim: se alguém quiser, o maior prazer de Deus é a minha voluntariedade, é o meu desejo, sem pressão. Ninguém está me obrigando a isso. Sabe, querido, Evangelho é algo prazeroso, é algo voluntário, é algo que você faz de todo o coração. Nada que você faz por pressão ou porque foi obrigado tem valor algum. Irmão, não faça nada que não for de coração. Não oferte, não dizime, não cante, não toque, não pregue, não dê glória a Deus se não for a expressão da alegria do seu coração. Amém. Porque o maior prazer de Deus é a nossa voluntariedade em servi-lo. Servir ao Senhor com alegria. O prazer de servir, o prazer de amar, o prazer de obedecer, o prazer de confiar. É isso que Ele quer de cada um de nós. Para Ele não importa, não interessa nenhum tipo de oferta por medo ou pressão, mas por voluntariedade, por amor, pela disposição, pelo entendimento que eu tenho de que Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a porta que Deus abriu para que eu possa ter acesso à eternidade. Amém, amém. Então, por causa disso, o meu coração se alegra em servi-lo. O meu coração tem prazer em adorá-lo, em cantar seus louvores, em ouvir a sua palavra, em cultuar o seu santo nome. Então, voluntariamente eu quero obedecer, voluntariamente eu quero confiar a minha vida a Ele, voluntariamente eu quero amá-lo de todo o meu coração. Amém. Se essa é a nossa disposição, amado, se realmente é isso que nós queremos, Ele vai nos receber, Ele vai nos abraçar, e Ele vai comunicar dentro do nosso coração toda a sua glória. Eu não sei se os irmãos entendem isso.
O que Deus, o Eterno, quer realizar é colocar dentro de nós a sua vida, o seu espírito, a sua glória, a sua alegria, a sua eternidade. Ele quer colocar dentro de nós o seu reino. Amém, amado? Para nos fazer participantes da sua glória, para sairmos desse mundo de fraqueza e entrarmos no mundo da sua glória, da sua presença. E o que vai determinar isto é a sua escolha em segui-lo, em servir. É você entender que Ele não é apenas o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. E se Ele é o teu Senhor, nós somos os seus servos, que obedecemos a Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso prazer, com toda a nossa vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, que essa palavra ela possa penetrar no seu coração e você possa sair daqui hoje renovado pelo Espírito Santo. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus, amado.